Bom, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. O consultor do setor de energia, também para falar de petróleo, gás, energia nuclear, o John Foreman está conosco aqui. John, seja bem-vindo, boa tarde a você. Obrigado, é um prazer estar com você. Ô, John, vamos lá, vamos começar com a questão, primeiramente, do ponto de vista específico, nesse aumento que a Petrobras deu dos combustíveis. A defasagem estava acontecendo já há algum tempo, com todas as denúncias da Associação Brasileira de Importadores, que divulga diariamente ali essa defasagem. Importadores estavam saindo do mercado, o que gerou um temor muito grande de desabastecimento, sobretudo de diesel, que no caso do Brasil é trágico. Nós somos movidos a caminhão e caminhão é movido a diesel. É assim a matriz transportadora brasileira. A Petrobras acerta mesmo com essa pressão agora sobre a inflação que deve acontecer no mês de agosto? Piotr, essa é uma questão que eu gostaria de contextualizar. Quando a gente fala de defasagem de preço internacional e etc., você pode verificar diariamente, né, a cotação de combustíveis em uns 170 países do mundo. Preço mais barato, Venezuela, praticamente de graça, um absurdo. Preço mais caro, Hong Kong. Os preços brasileiros entre esses 170 países ficam mais ou menos na média. Então, nossos preços estão caros com relação à Venezuela? Caríssimos. Estão caros com relação a Hong Kong? Não, estão baratíssimos. Então, é importante dizer qual é a referência internacional que nós estamos utilizando. Ok? Eu entendo que uma política de preço deve levar em conta, não é, como se faz normalmente, os custos da matéria-prima, do processo de produção, dos processos de distribuição, varejo e etc. Fora os impostos, evidentemente, que têm um peso específico muito grande. Mas a escolha de um padrão a ser seguido é uma coisa bastante, do meu ponto de vista, aleatória. Se você for aos Estados Unidos, os Estados Unidos têm 5 zonas de preço de combustível. A costa leste, o meio oeste tem 2 zonas, a zona do Golfo, que é mais barata, e a mais cara de todas, que é a Califórnia. Nós usamos normalmente nessa discussão os preços do Golfo como referência. Mas é uma questão que eu acho que mereceria melhor entendimento e um debate mais aberto. Mas vamos lá pegar para um fato. Importadores respondem por parte do mercado nacional. A Petrobras não consegue atender o mercado inteiro. Esse importador compra lá fora e normalmente compra com essa referência que se tem, inclusive, do tipo Brent negociado em Londres. Essa é a referência que estava sendo utilizada. Se a Petrobras para de subir o preço, segurando, obviamente, o custo que ela tem. Quer dizer, o custo está lá, ela só não repassa. Eu não gero um problema com esse outro setor que eu convidei para vir negociar no Brasil? Você tem toda a razão quando faz esse tipo de observação, Piotr. O meu ponto, que eu chamei de contextualização, é o seguinte. O importador pode importar de diferentes fontes. Se você está falando de diesel, hoje existe muito diesel disponível no mercado de origem russa, que por conta das limitações impostas pelos Estados Unidos e Europa, tem muitos países que usam um intermediário, mas esse diesel está muito barato. Então o importador pode importar barato sim, tem uma margem boa ainda hoje, apesar do preço da Petrobras. Né? Agora, é evidente, se eu tenho um preço de referência que é o da Petrobras, eu vou querer trabalhar sem muito esforço, de forma a ter uma margem bastante razoável. Comércio é um comércio complexo, não é um comércio simples. Você tem empresas de trading imensas que trabalham esse mercado, menores, compras diretas e etc., isso demanda um conhecimento, uma expertise, que eu diria que, de um modo geral, os nossos importadores ainda não dispõem, por falta de experiência e de vivência. John Foreman, obrigado pela entrevista aqui à Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein?
Bom, vamos seguir aqui. Nós vimos aqui um entendimento técnico sobre como, obviamente, balizar essa referência que acaba chegando no preço. A gente vai continuar nesse assunto, porque a última decisão da Petrobras tomada ontem foi justamente de reajustar os preços, reduzindo pelo menos aquele critério de defasagem que normalmente quem oferece é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM.